Boa tarde. Eu venho aqui, na verdade, de uma forma espontânea, vou tentar falar a vocês, não muito tempo, acho que uns 20 minutos, mas é porque eu tenho sentido, essa necessidade de esclarecer pelo menos 2 pontos que eu queria ressaltar. Na verdade, já me conhecem, sou psicanalista. O que eu queria assinalar, que eu tenho escutado vários colegas psicanalistas se manifestarem sobre esse momento, sobre também o atendimento online, mas eu tenho sentido falta, e vou dizer a vocês um pouquinho, na verdade, até de uma forma que eu espero que seja clara, tenho sentido falta de 2 pontos que eu queria tratar aqui, rapidamente. Na verdade, um deles é, de fato, a questão do que caracteriza a psicanálise, É claro, a gente tem escutado sempre se referindo à psicanálise como aquela que inaugurou a interpretação dos sonhos, o que trouxe Freud sobre o inconsciente, toda a questão também das psicopatologias, mesmo as mais tradicionais, as neuroses, como também algumas outras, mas o que eu acho que fica faltando é ressaltar que a psicanálise ela tem, justamente o que a distingue de outras terapias, que é o fenômeno da transferência, que eu vou querer tratar um pouco disso. E o segundo aspecto, o segundo assunto, é poder falar também desses atendimentos online, do que está implicado nisso, Então, rapidamente, veja, em relação à questão do fenômeno transferencial, eu acho que é muito bom que a gente possa esclarecer que a psicanálise teve, o Freud trouxe essa contribuição, que foi uma descoberta, a constatação de que o ser humano transfere situações e sensações e sentimentos, claro, vividos num determinado tempo, geralmente um tempo do passado, mais precoce, ele então repete, que é o fenômeno também da repetição, ele repete com o psicanalista esses sentimentos, na verdade até experimentando de fato, revivendo, muitas vezes isso já está até meio esquecido, ele vai reviver e é isso que traz a possibilidade de transformação. Veja, eu acho que é interessante porque o próprio Freud, isso que eu sempre gosto de lembrar, o próprio Freud, em 1938, quer dizer, já ao final da obra, ele vai dizer, de uma forma muito interessante, no esboço da psicanálise, ele vai dizer, nós ainda não nos surpreendemos o suficiente com o fenômeno transferencial. Ele continua, é muito estranho que uma pessoa reencarne no seu analista personagens do passado. Bom, se esse, que foi o inaugurador de tudo isso, se ele acha que ainda não tinha se surpreendido o suficiente, é porque realmente o fenômeno transferencial é surpreendente. Estou repetindo, estou me redundando. Mas vejam, o que eu acho que também nesse momento é interessante, porque nós vamos então entender, até a frase de um outro analista também, famoso, Bion, o inglês, o Bion dizia, olha, praticamente o paciente, quando ele chega ao consultório, ele está dizendo assim, olha, eu vim aqui para repetir tudo o que fizeram comigo, mas, por favor, você não faça igual. Essa é uma frase muito conhecida, característica do Bion. Então, enfatizando isso, nós vamos ter que entender que esse destinatário, que é assim que a gente chama, o destinatário dessa mensagem, que acaba sendo o analista, é claro que ele é um destinatário de uma mensagem anterior, uma mensagem de uma experiência que já foi vivida. Temos também, aí sim, acrescentar que alguns psicanalistas contemporâneos nos brindaram, ainda bem, com mais ainda conhecimento sobre a transferência. Um deles, para citar é o Pierre Fédidat, psicanalista francês. Ele vai, inclusive, nos apontar, tem uma frase, essa sim, eu vou repetir aqui dentro do que ele escreveu, porque é simples, ele vai dizer, olha, é na transferência e pela transferência que se enuncia repetitivamente, no presente, o impronunciável do infantil. Ele chamava, inclusive, esse infantil diferente da infância, Infantil é aquilo que fica num registro muito do impronunciável, justamente. Isso aqui é de 1985, Pierre Fédidat. E eu vou, claro,
incluir também essa descoberta, que é mais recente, né, de que também na transferência há a possibilidade de repetir uma memória corporal. Então, isso é outra dimensão nova, de algumas décadas para cá, né, de que o paciente ele também pode, e ele vai se surpreender, reviver, né, sensações, são sensações porque são do corpo, que foram memórias que ficaram registradas muitas vezes num período até anterior à linguagem. Bom, eu não vou me estender muito, porque isso, na verdade, muitos sabem que foi até minha tese, né, de doutorado na França, bom. Mas o que eu queria, então, lembrar é que isso é que faz a diferença, né? Se há algo que caracteriza mais do que nunca a psicanálise, é o fenômeno transferencial. Vou passar, então, para o segundo assunto, mas nós vamos ver que tem uma relação direta, né? Um assunto com o outro, que é essa questão do atendimento online. Eu escrevi recentemente um pequeno texto, muito pequeno, né? Uma postagem dessas de Facebook, né? Sobre essa questão dos nossos atendimentos nesse momento, né? Dessa história aí da pandemia. É claro, vejam, é até interessante porque eu me lembrei, ao escrever isso, dessa questão da resiliência, que nem é uma palavra que eu goste muito, mas veja, temos que reconhecer que nós todos somos resilientes, né? Ainda bem também, porque é com isso que nós fazemos novas adaptações, né? Diante de circunstâncias às vezes muito adversas, nós criamos estratégias, que é a palavra, de adaptação. Mas, vejam, essa, no momento, para os psicanalistas e para os pacientes também, foi a necessidade de um atendimento, que é chamado, inclusive, atendimento remoto, né? Ou virtual, porque é diferente do atendimento presencial, dentro do setting do consultório. Essa foi uma alternativa necessária e possível. Só que eu acho que nós temos que reconhecer que nada é simples, né? Eu até achei interessante, e foi isso que eu escrevi nesse pequeno texto, a contribuição dos neurocientistas, porque eles vieram nos trazer uma informação importante, né? Dizendo que na relação humana, ao vivo, né? Entre dois seres humanos, o que entra muito em jogo não é só, né, a fala, o assunto, são as percepções, ou melhor, dos órgãos dos sentidos. Eles assinalaram que é muito interessante que a gente tem, né, ainda bem, todos esses recursos do corpo, porque muitas vezes nós percebemos um tom de voz, né, um olhar, um tipo de olhar, o cheiro, claro, o olfato, né? E então, nesse contato presencial, a gente tem muito mais, né, elementos para poder saber do que o outro está sentindo, o que o outro está passando, bom, do que nessa tela que eu falo a vocês aqui nesse momento. Então, isso já é uma limitação, né? Eu estou fazendo até o gesto assim, porque eles falam muito que o que cansa, inclusive, a situação do cansaço, né? Não só nas sessões analíticas, mas em todo esse trabalho que todos estamos tendo, né? De tal de home office, esse foco é muito limitado, e limitado cansa também, porque nós não temos essa possibilidade mais ampla justamente de estarmos em contato, né, com nossos outros recursos sensoriais. Isso eu acho que é bom que a gente possa lembrar, porque isso envolve justamente o corpo, né? Eu acho que a psicanálise ela avançou, né? Claro que não são todos os autores, mas alguns psicanalistas, esses inclusive que eu incluo, né, no que eu venho denominando de psicanálise do sensível, eles vão dar muita importância para essa questão do corpo. Então, vamos voltar. Se nós estamos numa tela e não tão, né, nossos recursos não são amplos, vou abrir um parêntese só porque depois que eu tive essa informação também dos neurocientistas, eu lembrei que o próprio Freud dizia que nossos sonhos são os restos diurnos, né? Ele dizia, os sonhos são feitos com os restos diurnos. E o que ele chamava de restos diurnos? São as percepções do dia a dia, todas essas sensações que nós vamos absorvendo. Ele dizia, olha, esse é o material que vai criar, né, como num filme, o roteiro do sonho. Nós estamos com isso também bastante limitado, né? Bom, fechando aqui o parêntese. Então, voltando a essa situação, nós vamos então lembrar que é delicado. Por que é delicado? Voltando também à questão da transferência. Se nós sabemos que esse fenômeno, né,
ele traz essa possibilidade de reviver situações e sensações, também isso está muito implícito, que é o corpo do analista que está em questão, né? O Fedidá, voltando a ele usava um verbo que eu acho muito bom, que ele dizia, o analista vai precisar ressoar, né, a comunicação do paciente. Só que ressoar, ele dizia, ressoar com o seu próprio corpo. Então, vejam, é um recurso, né, dessa dimensão que a gente chama uma dimensão corporal da transferência, o recurso está nessa né, possibilidade. Então, o que nós vamos considerar é que vamos ter que ser um pouco mais ativos dentro dessa linha aqui digital, ou dentro desse método digital. Por quê? Aí eu assinalei até nesse outro texto que eu escrevi que não é possível o analista ficar nem olhando para o teto, eu não sei nem se eu consigo, bom, nem olhar para o teto, nem ele vai precisar se comunicar, e eu fico fazendo essa tentativa, com esse olhar, trocando esse olhar, pelo menos olhando para a câmera, e também podendo ser um pouco mais espontâneo. Bom, espontâneo ou, vou usar uma palavra de um analista que está sendo resgatado, a obra do Ferencz, né? Sándor Ferencz, que foi discípulo do Freud, está havendo um resgate da obra dele, e o Ferencz dizia, um analista precisa ser autêntico. Eu gosto muito dessa palavra, autêntico. Então, nesse momento, mais do que nunca, se nós queremos que a transferência, essa que eu vinha falando, que ela ocorra para que seja uma psicanálise, porque nós não estamos fazendo uma terapia nem de apoio, nem de aconselhamento, né? Nem de adestramento, desculpem, mas nós estamos falando de uma situação que é essencial, que é baseada na transferência. Então, estou me repetindo, mas eu queria assinalar, ou pelo menos enfatizar, que se nós queremos manter esse fenômeno, que é, né, essencial, nós vamos também ter que ficar, ou pelo menos tentar, fazer um contato mais vivo, mesmo que seja não presencial. Bom, eu digo assim porque é interessante, porque a gente pode dar risadas, por que não? A gente pode fazer gestos, e é até bom que faça, né? Eu tenho até feito uma brincadeira um pouco com os pacientes, que eu digo, olha, quando eu quero falar, eu vou levantar o dedo. Igual na escola, né? Quando o aluno pede licença ou quer fazer alguma questão para o professor. Mas isso virou uma certa brincadeira, por quê? Também outra lembrança. A gente não tem muito como interromper o outro, né? Às vezes você vai falando e na tela você não percebe que, de alguma maneira, é hora de você calar e ouvir o outro. Então, isso é mais uma dificuldade também dessa situação. Eu tenho um amigo, um colega, que me disse também uma coisa importante, que foi sobre o silêncio. Isso eu mesmo não tinha me dado conta. Ele lembrou que nas sessões analíticas normais, dentro do nosso holding, como a gente fala, é muito bem-vindo um momento de silêncio, né? Vou até fazer um pouquinho aqui, é difícil. O silêncio, né, tanto para o analista como também o silêncio do próprio paciente, às vezes ele é, né, na verdade, reflexivo. E bem-vindo. Nesses atendimentos, né, nessas sessões remotas, como a palavra que estão usando, é muito difícil haver silêncio. Então, isso também é importante que a gente possa se dar conta. E vou aqui terminando, eu quero acrescentar mais um ponto dentro dessa questão online, também são as características dos pacientes que a gente costuma chamar pacientes modernos, entre aspas, né? Não são tão modernos, poderia falar melhor pacientes mais contemporâneos, mas que eu venho até publicando artigos sobre isso, porque são pacientes diferentes dos neuróticos, né, lá da época de Viena. Os nossos pacientes atuais, em geral, eles têm uma característica que é justamente um ego não muito ainda construído, né, e necessitando ainda de um trabalho muito nessa dimensão que eu também venho tratando de ego corporal. Então, isso mais ainda reivindica corpo, porque se eu preciso, né, que casos são esses em geral? São os casos limites que a gente, né, trata, borderline, são os psicossomatizantes, são aqueles também os aditos e alguns casos de depressão. Essas 4 aí, categorias, vamos chamar assim, elas necessitam mais ainda, mais do que nunca, muito mais do que nos neuróticos, um trabalho de construção ainda de ego corporal.
Então, mesmo que o analista, e eu friso sempre isso, não esteja utilizando técnicas diretamente corporais, mas ele tem essa ferramenta, esse instrumento, volto a falar, da transferência, que é esse que vai ser, né, o importante, o necessário, para que possa haver uma construção daquilo que não houve. Então, nessas patologias, e principalmente nelas, nós precisamos muito desse trabalho, e é um trabalho que aí os autores também têm vários que têm contribuído, de Jean-Zier, né, com aquele livro famoso Eu Pele, mas nós temos muitas já contribuições que assinalam, né, de que o trabalho analítico via transferência, sim, o Fedidar chamava também a inquietante estranheza da transferência, isso é muito bom. Por quê? Porque vai ser justamente dentro dessa dimensão que o paciente vai ter chance, né, de reviver situações que são ainda arcaicas, vamos chamar assim, e que vão vir à tona, né, despertadas, como eu disse na minha tese lá na época, despertadas pela transferência. Então, convidei vocês aqui para essa breve exposição, acho que dá uns 15 minutos, por aí, e queria, então, deixar um pouco, né, isso registrado com vocês. Obrigado, espero que eu tenha sido viva. Estou tentando. Obrigada. Até logo.